Olá, uma ótima noite para você que está ligado aqui na nossa programação informativa. O Jornal do Ônibus está no ar, com as principais notícias do mundo rodoviário para você. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou o Expresso Guanabara a suprimir e modificar a prestação do serviço da linha Juazeiro do Norte-Teresina. A linha liga o Ceará até o Piauí. A decisão entra em vigor após 10 dias da publicação. A Wimob, plataforma de venda digital de passagens, que pertence ao grupo JCA, anunciou o lançamento de um canal no WhatsApp para os passageiros. A promessa é oferecer promoções e informações por meio do canal digital. Para ter acesso, o passageiro precisa clicar no link e acionar a opção Seguir. A Aviação Cometa anunciou um ponto de embarque e desembarque no Graal Trevo, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Segundo a empresa, o local passa a contar com novas rotas e horários. As partidas vão ser diárias, em ambos os sentidos. Entre os destinos estão São Paulo, Campinas e até Santos. Aqui na tela você confere as linhas que vão passar pelo Graal e os horários de cada uma. A Lirabus do Grupo Belarmino teve um pedido de alteração operacional negado pela Artesp, relacionado à linha São Paulo-Campinas. Por outro lado, a Artesp autorizou o Expresso Itamaraty a efetivar a operação da linha suburbana entre São José do Rio Preto e Mirassol. A nova linha da Autoviação 1001 no Rio, a 1785D, que vai ligar o Charitas até a Barra da Tijuca, via Niterói e Jardim Botânico, terá tarifa de R$ 34,30. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, Prefeitura do Rio de Janeiro vai comprar mais 67 ônibus para o BRT. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. A gente volta já já. Não saia daí. A Prefeitura de Palmas, no Tocantins, concluiu o processo de aluguel de 106 ônibus para o transporte coletivo municipal. Os veículos vão vir das empresas Atlântico Transportes e Rio Transporte de Passageiros. A Atlântico vai ceder 30 carros e a Rio 76. No Acre, a Prefeitura de Rio Branco lançou um processo de licitação para o transporte coletivo. Atualmente, o serviço é prestado de forma emergencial pela Rico Transportes. A Prefeitura da cidade tem buscado também a aprovação de um novo subsídio de R$ 11 milhões para o transporte coletivo. Isso porque, sem esse dinheiro, vai ser difícil manter a passagem atual em R$ 3,50. O consórcio ABC pediu R$ 217 milhões ao Programa de Aceleração do Crescimento, a fim de concluir obras de mobilidade e corredores de ônibus em São Paulo. Na capital paulista, a Secretaria da Fazenda de São Paulo assinou um convênio com o Banco do Brasil para a liberação de R$ 250 milhões para a compra de ônibus elétricos. Segundo a Prefeitura, o dinheiro é suficiente para a compra de 80 ônibus, onde cada um custa cerca de R$ 3 milhões. Aqui no gráfico você confere todos os fundos que a Prefeitura de São Paulo já conseguiu para a compra dos ônibus. A expectativa é que até o fim do ano que vem estejam rodando pela cidade cerca de 2,6 mil ônibus elétricos. No Rio de Janeiro, Nova Friburgo lançou uma nova licitação para o transporte coletivo, no valor de R$ 650 milhões. Atualmente, o serviço é prestado de forma emergencial pela empresa Nova FAO. Em Minas, a CAF Transportes vai assumir o transporte coletivo de Brumadinho.
a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, anunciou melhorias no transporte coletivo. O subsídio da empresa responsável pelo serviço aumentou e a passagem se manteve no preço atual, R$ 13,50. Além disso, novos pontos de ônibus foram instalados, mais horários foram criados e mais linhas foram criadas também. Estudantes de 3 de maio no Rio Grande do Sul podem se inscrever para receber um auxílio para o transporte universitário. O prazo para inscrição vai até o dia 30 de novembro e pode ser feito no seguinte site: www.pm3demaio.com.br. 4 prefeituras da região metropolitana de Aracaju, sendo elas Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, oficializaram um consórcio de transportes. O objetivo é melhorar o sistema de transporte coletivo e fazer em breve uma licitação. Pela 6ª vez, a Marco Polo recebeu em São Paulo o troféu Transparência, realizado pela ANEFAC, com companhias que têm receitas líquidas, entre 5 a 20 bilhões de reais. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou gratuidade para pessoas com deficiência em ônibus-leito, semileito e aviões. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Hoje é feriado, 15 de novembro, Proclamação da República. E como já é de praxe, o canal traz para você a previsão do tempo para quem vai pegar a estrada. Ok que o feriado é no meio da semana, mas mesmo assim, tem gente que vai acabar pegando as estradas. As temperaturas devem ser altas nos próximos dias, podendo chegar na casa dos 40. No sul, previsão de chuva. No sudeste e centro-oeste, o sol deve ganhar força. No norte e nordeste, bastante sol com pancadas isoladas de chuva. Você confere aqui na tela as temperaturas nas principais capitais do nosso país. Eu falava há pouco de previsão do tempo, e é muito importante as empresas de ônibus tomarem cuidados com os motores de seus coletivos. Os casos de superaquecimento estão crescendo bastante. Tem crescido também os casos de pessoas passando mal dentro dos ônibus. Isso porque o calor tem sido muito intenso em diversas cidades, e infelizmente o ar-condicionado não é presente na frota. Complicado, né? Todo mundo está sofrendo com isso. Por isso, minha gente, é necessário todos nós tomarmos bastante água, se hidratar e passar protetor solar. Todo cuidado é pouco nesse calorão danado que está fazendo. Inclusive, eu acabei tocando no assunto de motores. Na segunda, eu informei aqui no canal um acidente envolvendo um ônibus novinho, zerado, da Autoviação 1001, dentro da fábrica da Marco Polo. Esse caso gerou uma enorme repercussão. Isso porque o ônibus atingiu uma casa nas imediações da fábrica. E assim, gente, todos os comentários que vocês fazem aqui no canal, eu sempre leio e muitas vezes respondo. Porém, muitas vezes, a falta de noção acaba tomando conta das pessoas. E chega a ser um absurdo a fala de alguns. Conforme eu tinha dito no vídeo, a polícia está apurando as circunstâncias do acidente para saber o que de fato provocou aquilo. Até porque não é normal um ônibus novo sofrer um acidente com poucos dias de fabricação. A causa que mais está se averiguando
é algum problema que o motorista teve na condução do ônibus. Mas que fique claro, são apenas informações que a polícia recebeu e está apurando, e está investigando. E aí, lendo os comentários, eu me deparei com falas infelizes e sem provas de que o acidente aconteceu por culpa da Mercedes-Benz, de que o chassi é isso, assim e assado. Gente, a falta de noção passou longe, né? Qual o problema que muitos aqui têm com a Mercedes-Benz? Ela fez algum mal pra você? Por que tanta raiva? Ok, você não gostar de tal chassi. Você tem o total direito de discordar ou não gostar de algo. Agora falar que a culpa do acidente foi do chassi, que inclusive é muito tecnológico e muito bem fabricado, é uma falta de noção tremenda. Comentários como esse podem gerar processo e até cadeia, com danos morais. Isso porque pode ser classificado como calúnia e difamação. Se a Mercedes vir atrás, vocês estão lascados. É uma tamanha falta de senso a pessoa vir falar que a culpa foi do chassi, sendo que o inquérito policial nem ficou pronto. Gente, pelo amor de Deus, quem tem feito esse tipo de comentário, fecha a boquinha que vai ser bem melhor para você. Não se intrometa onde você não foi chamado. O acidente aconteceu, claro, foi uma fatalidade e tende a não acontecer de novo. O que nós temos que fazer é aguardar o inquérito policial e ver o que a polícia vai realmente fazer e dizer sobre o que realmente aconteceu naquele fatídico dia. Fora isso, é tudo especulação. Nem eu, que sempre dou minha opinião sobre os fatos aqui do canal, falei sobre esse tema, justamente porque as investigações estão acontecendo. Tenhamos paciência, vamos esperar. E para os haters da Mercedes, chorem bastante, culpa ela mesmo. Depois que o processo vir, não reclame. Inclusive, viu, ela tem ganhado de lavada da concorrência nos últimos anos. Volks, Scania e Volvo são excelentes, mas tem comido poeira para MB. A realidade é essa, os números não mentem. A seguir, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O JO volta em instantes. Hora da gente falar de emprego aqui no canal. Começamos pela Andorinha. A empresa está com vagas abertas para motoristas de ônibus. Ela pede como requisitos CNHD/E, com exercício de atividade remunerada incluso, ensino fundamental completo, experiência mínima de 2 anos e curso de transporte coletivo atualizado e incluso na CNH. Os locais de trabalho vão ser em Campo Grande e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Amanhã, dia 16, vai acontecer os testes práticos presenciais às 8 horas da manhã. Os candidatos devem aparecer com currículo impresso, documentos, certificado de curso de transporte coletivo e a carteira de trabalho. Aqui na tela aparecem os endereços das garagens. No Paraná, a Aviação Santana Iapó está com vagas abertas para motorista manobrista. É necessário CNH com EAR, 1 ano de experiência e residir em Ponta Grossa. A empresa oferece salário compatível com a função e plano de carreira. Currículos no e-mail, tanto para homens, tanto para mulheres. rh@iapo.com.br. Vale lembrar que é necessário colocar no campo assunto o nome vaga manobrista. Por fim, em São Paulo, a Aviação MIME está com vagas abertas para motoristas de ônibus, micro-ônibus e van. Ela pede como requisitos ensino fundamental e médio completo, CNHD, curso de transporte coletivo de passageiros, prontuários de pontos da CNH e residir em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha ou Caieiras. Já a empresa oferece salário compatível com a função, vale alimentação, vale refeição, vale transporte e convênio médico/odontológico após o período de experiência. Currículos no e-mail,
colocando a vaga pretendida no campo assunto. vagas@aviaçãomimo.com.br. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! A Prefeitura do Rio de Janeiro deve comprar em 2024, além do previsto para a entrega, 67 ônibus para o BRT. Esses carros vão vir como um adicional ao que já foi comprado. Segundo a secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio, a compra extra se dará porque a demanda do BRT aumentou. Mesmo assim, o orçamento para o ano que vem será 47% menor, cerca de 1,45 bilhão de reais. Neste ano, os valores ficaram na casa dos 2 bilhões e 47 milhões. Levando em conta somente a parcela de investimentos no orçamento para transportes, a queda em 2024 será de 79%, passando de 1,8 bilhão para 377 milhões de reais. A secretária diz que a queda se deve ao fato da grande maioria dos ônibus novos já estar paga e que esses 67 coletivos adicionais já estavam nos planos da Prefeitura. A Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, começou hoje em 4 linhas da cidade o pagamento da passagem de ônibus por cartões de aproximação. A tarifa hoje custa R$ 5,00. As linhas 304 Colonial Afonso Pena, 240 Novo Horizonte Campo dos Alemães, 341A Campos de São José Terminal Central e a 341B Campos de São José Longo estão equipadas com o novo sistema. A Mercedes-Benz informou que concluiu a venda de 25 unidades do EO500U, chassi de ônibus elétrico da marca. As vendas foram feitas para a capital paulista. Além disso, em breve, a montadora deve fechar a venda de outros 25 chassis, totalizando 50 ônibus. As primeiras 25 unidades já estão sendo encarroçadas na fábrica da Caio, em Botucatu. As outras 25 devem ficar prontas até o fim deste ano. Para 2024, novas vendas e parcerias devem ser fechadas. Ainda falando de ônibus elétricos, 3 empresas de ônibus de São Paulo confirmaram que terão ônibus elétricos em suas frotas até 2025. No processo de eletrificação da frota da cidade, essas 3 empresas juntas vão trazer 548 coletivos. Pelo que foi informado, a Sambaíba vai trazer a maior parte dos coletivos, cerca de 300 ônibus. Já a Aviação Metrópole Paulista vai trazer 180 coletivos. E por fim, a MOB Brasil vai ter 68 ônibus elétricos em sua frota. Há pouco eu falei da Mercedes-Benz, e essas empresas citadas vão ter nas suas frotas unidades do EO500U. Pelas primeiras informações, a Metrópole Paulista vai ter 40 ônibus, a MOB 8 e a Sambaíba 2. Os carros da MOB Brasil e da Metrópole vão ter carroceria da Caio, e os da Sambaíba vão ser Marco Polo. A gente segue falando de ônibus elétricos a seguir aqui no JO, na nossa reportagem especial. Vamos levantar um debate sobre esses coletivos. Em instantes. Hoje, na reportagem especial do Jornal do Ônibus, vamos destacar os ônibus elétricos. Vemos todos os dias prefeituras e empresas de ônibus, principalmente urbanas, investindo pesado na eletrificação das frotas. Dia após dia, os ônibus elétricos têm ganhado mais espaço pelas ruas do Brasil.
Movidos com energia limpa e sustentável, esses veículos prometem ser o futuro da mobilidade urbana. Os ônibus elétricos são bonitos, não poluem o meio ambiente e são apontados como a única solução para reduzirmos os níveis de gás carbônico na atmosfera, mesmo havendo outras fontes limpas e menos poluentes disponíveis, como o hidrogênio, o GNV e o biometano, além também dos ônibus híbridos. Mas a pauta principal sempre serão os elétricos. E uma grande dúvida sobre esses ônibus é se eles são realmente viáveis. Isso porque tem muita cidade por aí pensando em ônibus elétrico, sendo que não oferece estrutura e mobilidade digna para a população. Em outras palavras, tem um sistema ruim, com falta de linhas, passagem lá em cima e estão querendo colocar ônibus elétricos. Tem cidade que não se mantém nem com os ônibus atuais a diesel e já estão colocando o olho gordo nos elétricos. Isso é um tema a ser analisado. Isso porque não é fácil ter um ônibus elétrico na frota. É um veículo mais caro de comprar, mais caro para manter e com um custo de manutenção muito mais elevado. Fora ainda o tempo em que ele fica carregando, que pode levar até horas. Nesse tempo de carregamento, o veículo fica simplesmente inoperante, inativo. E quando chove muito, onde as árvores caem e levam junto os postes e a fiação elétrica? Para quem não sabe, a energia dos ônibus elétricos é a mesma que chega na minha, na sua, na casa de todos nós. Quando falta energia, a gente já não fica no aperto, já não é um perrengue. Sem internet, sem geladeira, com alimentos podendo estragar, banho frio e etc. Imagina se falta energia perto de uma garagem que tem ônibus elétricos. Como fica o povo? Até porque sem energia, o ônibus não carrega, e sem bateria, ele não roda. Ele não rodando, as pessoas não conseguem ir para o trabalho, não conseguem trabalhar, e a economia, pluft, já era. Imagina, né? Pensa só. Por isso, quando vai haver a compra de um ônibus elétrico, é necessária uma avaliação de tudo isso. Até porque a pessoa ou a empresa que comprar um veículo desse vai gastar, e vai gastar bastante, desde a aquisição até a compra de uma simples peça de reposição. Gente, é caro manter um ônibus desse. É caro você manter a operação dele viável nas ruas. Tem empresa por aí devendo aos montes, devendo até as cuecas com ônibus a diesel. Imagina se tivesse um elétrico. Tudo isso precisa ser revisto. A infraestrutura, sem dúvidas, é uma das maiores preocupações. Outra coisa é a durabilidade. As fabricantes falam que um ônibus elétrico dura em média 15 anos. Será que dura tudo isso mesmo? Até porque esses ônibus, sem uma bateria eficiente, não são nada. São inúteis. Lá em 2012, 2013, 2014, vieram para o Brasil os primeiros ônibus elétricos. E aonde estão hoje? Rodando que não é, né? Por isso, há um medo de muitos empresários de se arriscarem nesse ramo e ter que se desfazer do ônibus bem antes do previsto porque a bateria ficou ruim. E novamente, entramos na questão financeira. Isso porque qualquer pecinha daquela bateria é extremamente cara e dependendo do valor, você compra um ônibus novo a diesel 0 km, com o preço que você iria gastar naquela peça. Outra coisa é como essas baterias vão durar. E se acontecer igual acontece com o celular, quando ele fica mais velho e a bateria perde força. Imagina, hoje um ônibus demora 3 horas para carregar. Daqui 5 anos vai demorar 4 e daqui 10, 7 horas. E a autonomia, como fica? Hoje ele roda 250 km, daqui 10 anos, 150. Pode acontecer. Aí fica difícil uma situação dessa. E mais uma coisa, e quando esses ônibus forem baixados? Dificilmente alguém vai querer comprar,
Isso porque o empresário do ramo de seminovos não vai ter dinheiro para bancar um veículo desse porte, sendo que nem o grande empresário está conseguindo bancar direito. Além disso, deve-se pensar como esse veículo vai ser retirado de circulação. Isso porque eles não são poluentes, mas se a bateria for descartada de forma errada, não vai adiantar nada esses veículos terem sido elétricos a vida toda e no fim da vida útil deles, poluírem o meio ambiente do mesmo jeito. As baterias têm lítio e isso é um grande perigo para a saúde pública. E aí, será que o ônibus elétrico vale realmente a pena? Não seria melhor também investir em outras fontes, como o diesel R5, também chamado de diesel verde, o HVO e o biodiesel? Claro, minha gente, os elétricos não podem deixar de existir. São de fato o futuro. Eu sou um apoiador desses ônibus. Mas tudo isso precisa ser analisado e, melhor, aperfeiçoado. Até porque, conforme eu disse, não adianta nada esses ônibus forem elétricos e, quando aposentados, seriam um grande poluidor pelo nosso país. Eles são, em grande maioria, o futuro da mobilidade. Porém, dá sim perfeitamente para termos ônibus a diesel operando, poluindo muito pouco. Os elétricos, conforme eu disse há pouco, é de fato o futuro. Mas no caso de uma cidade como São Paulo, o que poderia acontecer? Gente, uma frota mista entre diesel e elétrico. Eu não vejo como muito seguro uma cidade do porte de SP padronizar sua frota com ônibus totalmente elétricos. Eu vejo isso como um risco e até um perigo. Até porque se tudo der errado, vai ser um dinheiro jogado fora que nunca se viu nesse país. É difícil, minha gente, complicado, tem que pensar. E para finalizar, muito se fala sobre os trólebus, né? Eles precisam acabar. No meu ver, não. Até porque são ônibus elétricos também. Porém, precisam ser feitas modernizações. E um exemplo é o e-trol da Eletra, que pode ser uma solução muito boa. Ele é um ônibus elétrico, mas que ao invés de operar o dia todo e depois ser carregado à noite, ele mesmo consegue se autocarregar quando o sistema de hastes do trólebus está preso na fiação elétrica. Ele vai gastando a bateria conforme ele roda, mas também vai carregando conforme ele roda. Olha só que coisa bacana. Porque assim, ele tá lá rodando, né, andando pela avenida, pela rua, desconectado da haste. A bateria tá lá rodando. Quando ele conecta, ele começa a carregar. E enquanto ele carrega, ele pode continuar rodando. E isso pode ser uma grande solução e uma solução muito bacana. Por isso que eu vejo que os trólebus não podem acabar. Até porque essa solução da Eletra é muito boa. Por isso muitas pessoas não apoiam o aterramento da fiação. Justamente porque existe essa possibilidade e essa solução mais eficiente de carregamento e operação dos ônibus elétricos. Possibilidades existem, mas tudo precisa ser analisado, tudo precisa ser estudado, para que no futuro a gente não pague a conta desses ônibus elétricos, que no momento já tem sido bem cara. Bora pro nosso sim ou não de hoje. A pergunta é simples, rápida e direta. Vamos lá. Os ônibus elétricos vão vingar no Brasil? Dadas as circunstâncias apresentadas aqui neste vídeo, sim ou não? Falem aqui nos comentários e respondam a nossa enquete na aba Comunidade. Bora lá pro nosso Respondendo Comentários. A primeira dúvida é do Wesley, nosso grande amigo de Santa Catarina, que mandou várias dúvidas. Vou tentar responder, vamos lá.
A primeira é sobre o chassi 17230 EOD Euro 3 da Volksbus, em chassis articulados. Ele pergunta se era 4 ou 6 cilindros. Wesley, eram 6. 4 cilindros eram somente nos micros e no 15180. Outra dúvida dele, ainda sobre a Volks, é sobre o chassi 17260. Ele pergunta se o chassi ainda é oferecido na versão 15 metros. Bom, amigo, eu não vou saber te dizer 100%, mas eu creio que podem haver sim algumas encomendas pontuais e especiais desse modelo em 15 metros. Isso porque o 17260, caso seja trucado, o eixo duplo fica na traseira. E claro que nem todos os empresários querem o 22280, que tem o eixo na dianteira. Isso aí. Ele pergunta também sobre a Marco Polo, se ela vai lançar o Active na versão Mid aqui no Brasil, igual o modelo que a Super Polo da Colômbia tem fabricado por lá. Olha, hoje no Brasil, esse modelo não está disponível, mas eu creio que logo eles vão lançar uma versão Mid do Active sim. Isso porque a Marco Polo deve fazer frente a Caio, que já tem disponível o E-Millennium Mid. Tem que ter concorrência, né, meus amigos? Tem que ter. Dúvida agora do Leonardo Bezerra da Silva. Ele perguntou se a Mascarello vai lançar LDs e DDs. Olha, seria bom, e até existe esse plano. Porém, ninguém sabe se realmente eles vão lançar. Essa resposta só a Mascarello tem. Outra dúvida dele é sobre a Buscar, se ela vai relançar o Micros e o Interbus. Olha, o Micros, até existem sim os boatos e especulações. Já o Interbus não, esse não volta mais. Pergunta agora do Maurício. Ele fala do futuro da Unesul e da Planalto, que faz tempo que não renovam frota. Olha, Maurício, a Planalto passa por uma recuperação judicial, assim como a Reunidas Caçador passava recentemente. Creio eu que o ônibus novo vai demorar a aparecer por lá. Já a Unesul é um caso até que muito estranho. Isso porque venderam carros novos para a Nova Itapemirim e deixaram os mais antigos rodando. Falar a verdade, até eu queria saber o que está rolando por lá. Aliás, a dúvida do Fernando é muito parecida. Ele fala se a Unesul vai virar ouro e prata. Fernando, não sei lhe dizer. Não tenho essa informação. Já sobre a Planalto, sim, amigo. Ela está em recuperação judicial. Dúvida aqui do TS Busologia. Ele quer saber se a Princesa dos Campos vai mesmo renovar com Comil. Vai sim, e já tem fotos na linha de montagem. Eu não posso divulgar, mas tem foto sim. Dúvida agora do Schwenk. Ele quer saber se a tarifa de ônibus em Nova Friburgo vai subir. Vai sim, ou melhor, já subiu, desde o último sábado. Eu falei aqui no canal disso na sexta passada. Pergunta agora do José. A Caio vai participar da licitação do transporte escolar? Já está participando, amigo, do programa Caminho da Escola. Dúvida agora do Miguel. Ele pergunta se a Piracicabana vai trazer outro modelo para a frota. Infelizmente não. Eles estão fechados com a Buscar. Marco Polo e Comil só em último caso. Já o Fábio fala do porquê a Marco Polo não atualizar o Torino. Olha, Fábio, eu já tô careca de tanto cobrar mudanças nesse modelo. Eu espero que façam mudanças o mais rápido possível, porque realmente precisa. Já são 10 anos sem mudanças. Já passou mais do que na hora. O Jorge pergunta se a Garcia teve carrocerias e chassis variados antes do GBS, os boicos, né? Sim, no passado a Garcia teve Caio, Comil, Buscar e até Irizar. Chassistas da EU, Volvo e Scania estavam presentes. No urbano, eles tiveram até Ciferal. Olha que bacana. Nosso outro colega também fala da Garcia, sobre ela renovar com Scania. Olha, o boato existe, mas não é nada confirmado.
Já o Flávio fala do Grupo Comporte. Olha, amigo, não sei dizer se veio ou não DD para a princesa. As únicas renovações confirmadas nesse fim de ano é para o Expresso Maringá, Prata e Piracicabana. E sobre as incorporações, tudo pode acontecer. Esse grupo é imprevisível. Não duvido de nada. E você também não duvide, porque Constantino e incorporação é o casamento perfeito. Já o amigo Rotas do Brasil e Ônibus pergunta aonde eu acho as renovações de frotas. Simples, no Ônibus Brasil, Instagram, Facebook e até mesmo informações exclusivas que me mandam no direct do WhatsApp. Cara, eu sempre coloco no fim do vídeo os créditos das pessoas que são responsáveis pelas fotos. É lá onde eu pego. Aí cabe a você pesquisar, né? Também não vou fornecer a informação de mão beijada, né? Eu também tenho o trabalho de buscar, as pessoas também podem ter o trabalho, igual eu, de pesquisar pela internet. O dedo não vai cair. Dúvida agora do Bauruense em Pauta. Ele pergunta qual foi o maior desafio do canal lá no início. Sem dúvidas foi gravar os vídeos, até porque eu não tinha experiência, principalmente em gravar vídeos na rua. E aos poucos, eu fui me aperfeiçoando. O mesmo vale para esses vídeos gravados. A gente vai melhorando aos pouquinhos, né? Tentando sempre trazer o melhor para vocês. Por fim, o Henrique pediu, ou melhor, falou, para eu fazer um documentário das empresas de Pelotas. Olha, amigo, infelizmente eu não vou fazer, pelo simples motivo disso não dar uma audiência muito rentável. Pessoal, isso é até um recado, um aviso para vocês. Podem mandar à vontade sugestões de vídeo. Inclusive, eu até anoto algumas. Porém, eu não dou certeza que vou produzir esse vídeo. Isso porque eu sigo um cronograma e um planejamento que faço todo mês. Até 31 de dezembro, eu já tenho a grade de programação do canal fechada e desenhada. Só vai ter mudanças caso aconteça algo muito importante. Fora isso, tudo que eu receber de sugestão fica pro ano que vem, e eu ainda analiso se eu vou ou não colocar no ar. Eu faço isso porque eu preciso ter uma audiência equilibrada e manter o padrão de vídeos aqui do canal. Além disso, o assunto precisa render e ter um forte apelo popular. Eu falo para todo o Brasil e não somente para uma região. Então, amigos, podem mandar sugestões, mas eu não dou certeza que eu vou atender. Os únicos conteúdos regionais, assim podemos dizer que eu falo, posso trazer um vídeo específico, é sobre os ônibus da minha região. Até porque eu tenho um conhecimento melhor falando dos ônibus daqui onde eu moro. Mas de outras regiões vai ser bem difícil, a não ser que seja cidade bem grande. Mas fora isso, infelizmente difícil de trazer. Então, amigos, podem mandar sugestões, mas não dou certeza que vou atender. Aqui vocês estão vendo o esboço de programação que eu fiz para o fim do ano. Olha aí o bastidor. Eu tenho um cronograma que eu tenho que seguir à risca. Beleza? Eu espero que compreendam. Então é isso. Esse foi o Respondendo Comentários deste mês. Eu volto mês que vem com esse quadro aqui dentro do Jornal do Ônibus. Fique ligado em nossos vídeos para você não perder de participar. Certo? Você segue com o Jornal do Ônibus e as principais notícias do mundo rodoviário. Bom, assim nós terminamos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Obrigado mesmo, de coração, pelo carinho de sempre. Curta nossos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe. Nossas redes sociais e canais de contato estão aparecendo aqui na tela. Eu volto amanhã com o Próxima Parada Documento, às 8 da noite. Ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá.